Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Vai para mais uma aula da disciplina de nefrologia, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre a hemodiálise, os cuidados, como que ela acontece, o que que a gente pode fazer para ajudar o paciente e entender um pouquinho da Prisma, que é um outro tipo de hemodiálise, tá bom? A gente vai, como de costume, eu vou deixar lá disponível para vocês, tá bom? O material para consulta, bem como a atividade complementar que garante a nota de vocês e a presença em aula, tá bom? Eu vou compartilhar a tela e a gente já começa. E vou deixar depois um videozinho complementar também, tá bom? Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre a hemodiálise, né? Que é um procedimento no qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo o trabalho que o rim deveria fazer, mas que esses pacientes têm problemas, né? Essa máquina ela vai tirar todos os resíduos que são prejudiciais à saúde, né? Excesso de sal, de líquidos, ureia, creatinina, tá? Aqui tem um esboço, aqui uma imagem de uma clínica, né? Com as máquinas convencionais, tá bom? E aí o paciente é conectado a esse equipamento, então é feita uma punção na fístula arteriovenosa que ele tem, tanto para o sangue passar pelo dialisador, que é onde vai ser feita a troca, né? O que acontece? Existe a solução, né? Que são duas soluções que fazem essa troca dessas substâncias, e depois, perdão, o sangue volta para o paciente, tá? Aqui é o sangue puro do paciente, aqui já é o sangue filtrado, tá? Essa bomba, nessa solução, tem aqui o soro, tem heparina, para não que o sangue não coagule, tá? Tem a solução de diálise fresca, né, que é uma mistura que a gente vai ver daqui a pouquinho, e mais a outra que fica retirando as substâncias. Essa é uma diálise convencional. Recentemente foi liberado um outro tipo de diálise que chama Prisma, é um tipo de máquina. Ela é bem diferente, tá vendo, daquela imagem que a gente acabou de ver de uma hemodiálise convencional, tá? Ela é indicada para pacientes que não suportam a diálise convencional, então, por exemplo, pacientes que estão em estado de choque, hipotenso, hipertensão intracraniana, uma vez que a convencional vai alterar alguns parâmetros, tá? Esse é um método de filtração contínuo, né? Ela é muito mais próxima da função renal normal, o papel dela funciona muito mais como um rim do que a hemodiálise convencional, tá? Além dela corrigir ureia e creatinina de maneira lenta, impedindo que tenha algumas alterações osmóticas, tá? Então, aqui ficam as bolsas, as mesmas soluções de diálise, tá? Soro, as heparinas e tudo, mas ela é muito menos agressiva do que a diálise convencional, tá bom? Para que a gente possa fazer uma hemodiálise, a gente tem que ter um acesso vascular, né, no paciente. Esse acesso ele tem que ser calibroso, né, porque vai ter que ter um fluxo de sangue de 250 a 350 ml de sangue filtrados por minuto nessa circulação da máquina, tá? Ele pode ser temporário, ele pode ser permanente, tá? Então, numa urgência dialítica, por exemplo, a gente vai fazer um catéter o temporário. Aqui na imagem tem um que a gente consegue funcionar, geralmente na jugular ou na subclávia, tá? Desde que o paciente não tenha ainda a fístula arteriovenosa, que é a definitiva, tá? Para a gente fazer essa fístula, ela demora um tempo de maturação, então
Até lá, a gente vai usando esse catéter temporário, tá? Então, tá vendo que tem duas vias, né? A via arterial e a via venosa, igual a gente tem para ligar na máquina, tá? Por onde o sangue sai, por onde o sangue volta. Aqui é um exemplo de uma fístula, que é um acesso permanente, tá? Então, aqui a gente tem a junção da artéria com a veia. Por isso, fístula artério-venosa. É como se fizesse uma ligação para essa veia ficar mais grossa, né? O vascular vai fazer a dilatação dessa veia para que a gente consiga puncionar muito mais vezes, tá? E aí, da mesma forma, ele é puncionado, tá vendo? Tem duas punções, uma, o sangue que vai para a máquina de diálise e um outro que volta da máquina de diálise, tá? Da mesma forma que o temporário, são sempre duas vias, tá vendo? Uma que sai e uma que volta, tá? Aqui é um outro modelo, mas é da mesma forma, tá vendo? O sangue da máquina de diálise e o sangue para a máquina de diálise. Então, artéria e veia, como se fosse a circulação, tá vendo? O que sai, sai pela artéria, tá vendo? O sangue arterial e volta pela veia, já o sangue limpo, tá? Essa fístula demora uma média de 30 a 60 dias para ficar madura o suficiente para a gente conseguir funcioná-la, tá bom? Alguns cuidados, então, a gente tem sempre que estar explicando, conversando com o paciente, tem que estar mantendo o local da conexão da extensão entre a máquina e o paciente extremamente asséptico, verificação rigorosa de PA e frequência cardíaca a cada 15 minutos. Só o enfermeiro faz os curativos e liga o paciente ao equipamento, uma vez que a gente tem que ter alguns cuidados por conta da punção dessa fístula, por exemplo, ou da manipulação do catéter central, porque é uma via de entrada, então eu posso levar bactéria e contaminar o paciente, tá? Antes da punção, o paciente tem que lavar o membro, onde está a fístula, com água e sabão ou com clorexidina. A gente tem que estar sempre verificando o funcionamento da máquina e preparar todo o material para realizar a hemodiálise, então tem que pegar as bolsas de solução dialisadora, verificar o peso, calculando o peso inicial e final, para ver se se ficou retendo líquido, se perdeu muito mais líquido, orientar o paciente a esvaziar sempre a bexiga antes de iniciar a sessão de diálise, tá? Controle rigoroso desses sinais, porque a hipotensão grave vai parar a fístula e, por consequência, vai parar a hemodiálise, tá? Fora outras consequências que isso pode ter. Algumas complicações que é comum, o paciente relatar prurido, que é o acúmulo de ureia, e aí durante a hemodiálise na filtração isso pode se acentuar. Não é incomum isso acontecer, tá? Isso é muito comum. Náuseas e vômitos, né? Em decorrência das alterações e de todo o processo, principalmente na diálise convencional. E a hipotensão arterial, que foi o que eu falei, para a gente tomar cuidado, porque se não tomar cuidado, a gente perde a fístula para de funcionar, tá? Além de outras consequências de hipotensão. Aqui um exemplo de uma água tratada para hemodiálise. Naquela máquina, a água passa para fazer a filtração e ir trocando as substâncias, ela tem que estar extremamente 000 de bactéria, então ela tem que ter 99% de impureza, de ser pura o suficiente, e remover toda e qualquer substância. Isso está numa portaria do Ministério, tá? Que é a portaria 82, exige que essa água seja tratada, exige que sejam feitas análises químicas e microbiológicas em vários pontos. Aqui é um exemplo de um reservatório, tá vendo? A água vem da rua, né? Um reservatório de água potável. Esse reservatório tem que ser higienizado a cada 6 meses, e aí a coleta dessa água de hemodiálise
a gente vai fazer em vários pontos. Eu posso pegar daqui, eu posso pegar daqui, eu posso pegar daqui, eu posso pegar antes da entrada ou do reservatório, por exemplo, tá? Aqui, essa água que vem da rua, né, da Sabesp, ela passa por filtros, tá vendo? São 3 filtros de carvão para reter já nesse filtro as bactérias, tá bom? E algumas impurezas. Aí ela cai para um sistema de osmose reversa, que se chama, que ela passa por várias membranas para também ainda filtrar e limpar ainda mais, né? Essas trocas da membrana, ela tem uma periodicidade maior do que a do carvão, o carvão é anual. Aí essa água vai para um reservatório, que a gente tem que fazer higiene mensal. Desse reservatório, ela vai para os pontos onde ficam as máquinas de hemodiálise, tá? Geralmente fica em alguns quartos, em alguns pontos da UTI, onde ele faz, ou em alguns leitos de internação, tá? Então, são pontos, não fica em todos os pontos, tá? Mas alguns pontos onde tem as máquinas de diálise, a gente tem que ter a água para hemodiálise, tá? Por sessão, essa água tem uma troca de até 120 litros de dialisato, que chama, né? Então, se tiver qualquer substância tóxica nessa água, imagina o risco dele absorver e passar para a pessoa que está recebendo a diálise, tá? Então, é muito, muito, muito rigoroso esse controle, porque essa qualidade vai interferir na água, na qualidade do dialisato, né? Que é aquela que eu mostrei logo no comecinho, que é onde ocorre a troca da substância. Então, qualquer impureza ali vai só complicar ainda mais a situação do paciente, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje. Abraço a todos e até a próxima.